Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero falar com você sobre o que está escrito ali na primeira carta de João, a partir do capítulo 4. Primeira carta de João, a partir do capítulo 4. Você observe que o escritor, que João começa a falar sobre falsos profetas. Ele diz, olha, cuidado com os falsos profetas, porque ele já está no mundo e, obviamente, os falsos profetas ensinam falsas profecias, ou seja, falsos ensinamentos. Se você for observar, você vai entender que o que João está falando sobre falsos ensinamentos dos falsos profetas é exatamente aquela palavra que põe o ser humano para baixo, que faz com que o ser humano não reconheça o seu valor. E quando isso, a pessoa está falando isso em nome de Deus, então isso corresponde à falsa profecia. Você deve entender assim: toda palavra que te leve a afastar-se de Deus, essa palavra, ela é falsa. Afastar de Deus é tudo aquilo que leva você a achar que Deus é muito grande e você é muito pequeno. Deus é muito santo e você é muito pecador. Deus pode todas as coisas e você não pode nada. Esta é a palavra do falso profeta, e a palavra do falso profeta forma falsos cristos. O evangelho verdadeiro leva todo homem a se unificar-se a Deus, a se sentir semelhante a Deus. Foi isso que Jesus sempre falou: eu e o Pai somos um. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo veja. Então, João fala que o mundo que está no maligno, ele tem como propósito fazer as pessoas se sentir diminuídas, se sentirem insignificantes, se sentirem fracas, pobres, não merecedoras das coisas de Deus. Então, isso que João está falando no capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, a respeito dos falsos profetas. Então, essa é a falsa profecia. Ali no capítulo 4, verso 17, é aonde ele fala com todas as letras. Ele disse, ó, como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Essa é a ideia original do evangelho. Por isso João falou dos falsos profetas e dos anticristo. Os falsos profetas, eles fazem anticristo. E fazer as pessoas ser anticristo é separar Deus do homem. É sobre isso que João está falando na sua primeira carta. Que todo homem que não assumir, que não confessar que Jesus veio em carne, esse homem, essa pessoa é um anticristo, porque o propósito é a pessoa entender que ele e Cristo é um. Ele está em Deus, Deus está nele, e o Espírito que esteve com o Pai e com o Filho agora está com ele, fazendo assim uma unificação, isto é, confessar o Senhor Jesus em carne. Eu estou no lugar dele, como se fosse ele. E o próprio Jesus disse, assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um em nós. As obras que eu faço, quem faz é o Pai. E as obras que eu faço, vocês poderão fazer também. Foi essa ideia, por causa dessa ideia, que queria matar Jesus. Você vê esse relato ali em João 10, a partir do verso 30, onde Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pegaram pedra para atirar em Jesus. Jesus disse, mas me diga por qual razão vocês querem atirar pedra em mim? O que foi de errado que eu fiz? Olha o que eles disseram. Nós não queremos atirar pedra em ti por causa das obras erradas que você fez, mas porque sendo tu homem, tu te passa ou te faz semelhante a Deus. Foi ali que Jesus disse, mas por acaso, essa ideia de unificação não é o que está escrito na palavra? Ele disse, porque Deus disse, vós sois Deus. Ele, Jesus, citou o Salmo 82, porque em Salmo 82 é onde está literalmente, vós sois deuses, no plural, não no singular, deuses. Em seguida diz, todos vós sois filho do Altíssimo. Então, voltando para a carta de João.
Então essa é a ideia que João está defendendo. Cuidado para que não ouça falsos profetas, porque esses falsos profetas separam o homem de Deus. Separar o homem de Deus é separar o homem da autoridade, do poder. Esse homem vai morrer agonizando, mesmo sendo um homem sincero. Veja como isso é cruel. Em seguida ele fala exatamente dessa unificação dos três, para que você possa entender. Quando o Espírito Santo está em você, ali se completou o testemunho que era necessário. O Espírito Santo, o sangue, você tem o sangue, e a água, o batismo. É só você pensar o seguinte: se Deus pudesse salvar a humanidade, intervir na humanidade, sem um corpo humano, sem um ser fisicamente, biologicamente falando aqui nesse mundo, ele tinha feito isso lá do céu. Não tinha sido preciso, ou não precisaria, ele ter enviado Jesus para pagar um preço, o preço que ele pagou morrendo numa cruz. Então, depois que Jesus se tornou humano, cumpriu o propósito, ele não podia fazer sem um corpo físico, sem sangue. Não podia. Então, a ideia do diabo, usando os falsos profetas, que nem sequer sabe, falso porque eles foram enubliados, se porventura o homem não entender, e não entender que os testemunhos, o Espírito, eu tenho um Espírito, o Espírito me respalda, me coloca como gerente aqui, como representante do Pai. Eu tenho sangue, estou no meu habitat natural, sou biologicamente, estou no meu direito. Então, os três testemunhos, o Espírito, o sangue e a água. Então, eu, ao me batizar, simulei a minha morte, morreu o velho homem, agora nova criatura eu sou. Então, eu tenho que assumir do mesmo jeito que Jesus assumiu. Exatamente essa ideia que Jesus falou quando ele disse: olha pessoal, tenho que morrer, porque assim como um trigo, se ele ficar sozinho, fica só ele. Quando ele morreu, sem deixar a sua herança, acabou. Mas uma vez que o trigo é colocado no solo e ele morre, mas reproduz, então não se acaba, a sua espécie fica. Essa é a ideia do Evangelho. É disso que o apóstolo João está falando, mostrando a questão dos testemunhos. São 3 vezes que ele fala sobre o exemplo do testemunho. Começa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Depois, os 3 testemunhos aqui. O Espírito, que é o único que teve lá. O sangue, nossas vidas humanas. E a água, que é o batismo, para que nós entendêssemos que nós somos os representantes da mesma espécie que Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Vós sois deuses. Quando você entende isso, você se assume, e o mal tem que respeitar, porque tem anjos acampados ao redor daquele que ama. Essa terra tem que dar seu fruto. Você prospera em tudo que colocar as suas mãos. Quando você ora, não é uma oração qualquer de um escravo, de um servo qualquer. É a oração do herdeiro, do autêntico Filho de Deus. Ali, em Hebreus capítulo 2, verso 11, você vê essa conversa de Jesus com Deus e os discípulos. Pai, estão aqui os meus irmãos, eles têm a minha confiança. O verso 11 diz: quem santificou, que no caso foi Jesus, quem foi santificado, no caso somos nós, se tornamos um filho do mesmo Pai. Essa é a ideia do anticristo. Essa é a ideia verdadeira do Evangelho, formar Cristos, não anticristos. Anticristo desconstrói essa ideia de unificação. A Deus está lá no céu e eu estou aqui vivendo a trancos e barrancos. No dia que ele tomar a iniciativa lá de querer mudar minha vida, ele vai mudar. Esse dia não chega nunca. Quantos homens bons, pessoas retas, passaram para a sepultura com suas frustrações, porque a ele foram pregados um evangelho distorcido, antes falsos profetas, antes cristos. Desconstrói essa ideia de consolidez, de unificar os 3 em um. Eu e o Pai somos um. Se você entender, você vai compreender. Agora, um questionamento. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente essa ideia, essa crença, essa certeza, essas convicções corretas, amparado na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo, o Espírito de Deus,
é para selar os que serão imortais, os que serão herdeiros juntamente com Cristo. Ele, Jesus, o Cristo, foi o primogênito. Toda a Bíblia fala que assim como ele será os que vêm após ele na sua ressurreição, irá ressuscitarem para governarem neste mundo com corpos glorificados, com toda a autoridade. Mas essa autoridade que verá depois, só verá depois, só terá esse corpo glorificado se tiver o selo do Espírito. Paulo, em Coríntios, fala muito sobre isso. Ele diz, olha, se pegar uma semente corruptível e plantar, essa semente corruptível, dela vai surgir algo corruptível. Ele estava falando, esclarecendo o seguinte, se nós descermos a sepultura com o espírito do mundo, com o espírito do anticristo, não iremos esperar que nós iremos ser ressuscitados com corpos glorificados. Não iremos, de maneira nenhuma. Para que nós possamos ressuscitar com corpos glorificados, a condição é que nós tenhamos o espírito da verdade que o mundo não conhece, que é exatamente o que João está falando ali do capítulo 4 e capítulo 5. Na verdade, toda a carta de João está voltada para esse assunto, não é? A respeito de confiança. Tanto é que no capítulo 4, verso 17, ele diz, assim como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo, porque o Espírito que está lá, o mesmo que está em nós, nos selando, o Espírito da promessa, esse Espírito que o mundo não conhece, é lá que está a força, é lá que tem o poder, é a fertilidade de Deus estar ali. Depois que termina o capítulo 4, entra o capítulo 5, aí o capítulo 5 fala sobre os 3 testemunhos. Eu quero que você dê toda atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Primeiramente, João começa a explicar, diz, olha, são 3 os testemunhos que testemunham no céu. O Pai, o Filho e o Espírito. Em seguida, João fala sobre os 3 que testemunham na terra. A carne, no caso o sangue, a água e o Espírito. Observe que dos 3 que testemunham no céu, 2 ficaram no céu, o Pai e o Filho. E o Espírito, o mesmo que esteve no céu, é o único que está na terra. Se você estiver com o Espírito de revelação, você vai entender que o que João está dizendo é, olha pessoal, é o seguinte, o Espírito é o respaldador. Então, quando você entender o que a obra da cruz fez com você e através de você, você entenderá que quem tem o Espírito da promessa, quem tem o Espírito Santo, continua sendo o enviado. Jesus, o Cristo, Jesus era o nome que ele herdou da sua mãe. O Cristo era a missão. Quando você recebe o Espírito, você não é Jesus, mas você também é o enviado. Você é da mesma espécie de Jesus. Por isso que Jesus muitas vezes disse, pessoal, eu devo morrer, eu tenho que morrer, porque quando eu morrer eu vou enviar o Espírito Consolador, e ele vos ensinará sobre todas as coisas. Em outra ocasião ele disse também, pessoal, eu devo morrer, porque veja só, veja um grão de trigo. Se ficar o grão de trigo, ele não se reproduz. Mas uma vez que esse grão de trigo morre, ele se reproduzirá. Jesus estava falando para entender, pessoal, quando eu morrer, quem recebeu o meu Espírito será da mesma espécie que eu. Herdeiro como eu sou herdeiro, filho como eu sou filho, merecedor como eu sou merecedor. Tá? Todo o poder que Jesus teve, ele disse, o Pai me confiou o reino, eu dou o reino a vós. Ali, quando Jesus estava orando com o discípulo, ele disse várias e várias vezes, todas as coisas minhas são do Pai. E todas as coisas do Pai são minhas. E todas as coisas que são minhas, eu dou a vós. Pai, para que eu e tu seja um, como ele... Assim, Pai, como eu e tu somos um, que ele seja um em nós. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a ele, para que o mundo veja. Assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós. Então, o que João está dizendo é, a falsa profecia faz com que a pessoa se sinta um indivíduo separado de Deus, separado de Jesus. Ele acha que o fato de uma pessoa se assumir com a mesma identidade de Cristo, isso é arrogância. E é exatamente o que João disse que é o falso profeta. Porque, veja só, 3 são que testemunham no céu, 3 são que testemunham na terra. Ou seja, eu, como ser humano que tem o sangue,
Ao receber o Espírito, agora o Filho está em mim, o sangue e o Espírito. Então eu sou um com o Pai. Observe que essa ideia de ser um com Deus foi o que fizeram com que os religiosos acusassem Jesus. Ali em João 10, por exemplo, você encontra esse debate, e Jesus disse: olha, se eu fiz alguma coisa errada, mostra para mim. Olha o que eles disseram: não, nós não estamos te acusando ou querendo te matar ou jogar pedra em você porque você fez alguma coisa errada. É porque, sendo tu homem, tu te faz semelhante ao Pai. Aí Jesus disse: mas você não acredita na palavra? E não é na palavra que está escrito: vós sois Deus? Jesus se referiu ao Salmo 82 e repetiu ali em João 10, a partir do verso 33. Né? Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, o que João, na primeira carta, capítulo 4 e 5, está dizendo que é o falso profeta é: enquanto você não confessar Jesus na carne, ou seja, você é um semelhante a Jesus. O próprio Jesus falou isso ali na parábola da árvore, João 15. O Pai é o agricultor. Todo galho que está em mim, esse galho dá muito fruto. Nunca se viu um galho, uma árvore, por exemplo, a metade é jaca, o meio é manga e lá em cima é mamão. Então não tem sentido nós sermos de outra espécie. Deixa eu te falar por que o diabo, o inferno, tem interesse de sempre estar fazendo você se assumir com a identidade de homem. Inclusive, fizeram muito isso com Jesus. Mas esse aí não é o filho de Maria, que tem como irmão Tiago, que tem como irmão, e citaram o nome de José. Veja só. O interesse do diabo é: como homem, você é pecador. Como homem, você está condenado à morte. Porque por um só homem entrou o pecado na terra. E o pecado foi transferido para todos os homens. Como homem, você é escravo de Satanás, está na Bíblia: todos que pecam pertencem ao diabo. E todos nós pecamos, por um só homem entrou o pecado na terra. O pecado se estendeu a todos os homens estão condenados. Mas quando você morre para o mundo, é o testemunho da água, da renúncia, e renasce em Cristo Jesus, agora você é Senhor. Você é Senhor do diabo e você é herdeiro. É a partir através de você, através de mim, através dos filhos, que esse mundo será julgado. Então o interesse do diabo é que você sempre esteja na identidade humana, porque ela estará condenada. Mas é de interesse de Deus que você esteja na identidade de Cristo. Você é um com Cristo. O Espírito de Deus é o respaldador. É o Espírito da criação, aquele Espírito que o próprio Paulo, João e todos os apóstolos disseram: não entristeça o Espírito Santo, porque ele está selado para o Espírito da promessa. Ele é aquele Espírito que Jesus disse: eu enviarei o outro Consolador, e ele ensinará sobre todas as coisas. E esse Consolador, o mundo não conhece. Ele é o respaldador. Aí você encontra, são 3 o que testemunham no céu, 3 que testemunham na terra. Ou seja, quando você tem o Espírito, o Senhor Deus está no comando do reino da terra através de você. E você, ao se aceitar, você triunfa sobre as adversidades. Porque o céu enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Quem crer no Senhor Jesus é herdeiro, não morrerá jamais. Tem autoridade sobre o diabo. O diabo não tem domínio sobre ele. E quando eu falo diabo, eu falo suas mazelas. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então, quando você entende e se assume com essa identidade, que o falso profeta faz você se sentir separado de Cristo, separado de Deus. Ah, eu sou... Quem é você? Ah, eu sou um fraco. Ah, eu sou um qualquer. Eu sou um pobre. Eu sou um não merecedor. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você:
Estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.